Tudo bem, professor Ricardo Feitosa? Como é que estão todos? Dei uma olhadinha até hoje pela manhã e vi que apenas 15 pessoas haviam assistido a primeira parte da aula, né? A aula número 1, de regência e transitividade. Eu sei que a vida de cada um é bastante, né, eu não digo tumultuada, mas bastante compromissada. Todos nós temos compromissos, né? Filho pequeno, alguém doente na família, etc. Né? Todos nós sabemos disso. Mas nós temos um objetivo em comum. Qual é o objetivo? Uma estabilidade financeira, um upgrade, né? Uma melhora em nossas vidas, para que nós possamos, enfim, vislumbrar, galgar outras oportunidades em nossas vidas, melhorar isso aqui, ó, que é muito bom e a gente gosta, não é isso? Dar uma condição melhor para nossas famílias e para nós mesmos. Então, eu peço encarecidamente, você investiu o seu dinheiro, não investiu? Então, faça jus a isso. Estude, faça esse sacrifício, porque lá na frente você vai ser recompensado, tudo bem? Então vamos ao que interessa, que é a parte número 2 da nossa aula. Ora, hoje, diferentemente de ontem, ontem teve vários slides, várias figuras que eu coloquei, várias imagens, né? E para poder, né, despertar em você o interesse, para que você começasse do zero absoluto a aprender língua portuguesa. Hoje, diferente de ontem, eu vou direto para a tela do meu computador e nós vamos diretamente exercitar já na segunda parte do vídeo. Ou seja, eu estou fazendo uma linkagem, né, na segunda parte da aula. Estou fazendo uma linkagem com a aula de ontem e já expondo você a segunda parte e já mostrando como se faz na prática. Tá bom? Tá bem, né? Tá bom ou não? Tá bem? E você vai receber hoje exercícios, faça os exercícios baseado na aula de ontem e nessa aula de hoje, que é bem mais prática. Como eu disse, nós vamos direto para o computador agora, você vai dividir a tela comigo, eu vou direto para o Word e não vou colocar imagens como ontem, eu vou fazer já uma explicação direta. Preste bastante atenção que você vai se tornar apto a resolver os exercícios propostos nessa primeira apostila, nesse primeiro PDF que eu estou enviando para vocês. E não se esqueçam, pessoal, dá um pulinho lá no canal do YouTube, se inscreva, deixe lá o sininho ativado, né? Você vai ver lá o sininho, clica ali em cima depois que você se inscrever, clica no sininho, que é para você poder receber os vídeos que eu vou fazer do Aravante, tá bem? Grande abraço a todos e bora para a aula agora, urgente! Muito bem, pessoal. Então vamos lá, parte 2 da nossa aula anterior, né? Hoje, diferente, como eu falei agora na outra câmera, nós vamos ter uma aula mais direta, mais dinâmica, ou seja, praticando diretamente. Eu vou complementar a aula de ontem e nós já vamos partir para a parte prática. Isso vai facilitar muito para vocês. E hoje vocês receberão a primeira apostila com exercícios, que são exercícios de acordo com a aula que está sendo dada, ou seja, exercícios básicos. Nós estamos começando do zero absoluto até o perfeito entendimento de língua portuguesa, que eu repito, é uma disciplina importantíssima em todos os concursos. Geralmente ela tem um peso maior, um peso 2, né? E a maioria dos candidatos demonstram dificuldade em língua portuguesa. Vamos lá? Então, relembrando ontem o que é regência, tá aqui, ó, ok? Relembrando o que é regência, o conceito, e aproveitando hoje, ó, dá só uma olhadinha aqui. Hoje, além de nós já falarmos sobre verbos transitivos diretos e indiretos, nós vamos inserir os objetos diretos e indiretos, ok? Então vamos lá, vamos dar uma relembrada. Veja bem, regência, o que é regência? Já coloquei, deixei preparada a apostila aqui para vocês. Ela é definida como uma relação que existe entre a palavra principal, que é o verbo, que nós chamamos no capítulo referente à regência na gramática,
de termo regente. Então, o verbo é essa palavra. E o seu sentido, ele é complementado por outra palavra, ou palavras que chamamos de termo regido. Eu não coloquei aqui, mas Ricardo, peraí, Ricardo, como é que é isso? Então vamos lá. A regência é definida como essa relação entre verbo e o complemento desse verbo, né? Se eu chegasse em sala de aula e falasse para vocês assim, pessoal, a Carolina quebrou. Imagine, eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui? E é bom a gente colocar o nome dos alunos, né? Eu vou colocar cada dia aí o nome de um aluno aí, ok? Então vamos lá. Ó, vou inserir aqui. Eu chego em sala, a gente está lá no curso presencial e eu falo isso aqui. Boa noite todo mundo, tudo bem, gente? Olha só. A Carolina quebrou. O que vocês vão entender disso aí? Quebrou o quê? Olha só a pergunta automática que o cérebro faz para nós mesmos, né? Quebrou o quê, professor? Pois é. Então entenda. O verbo aqui é quebrar, confere. Ó, quebrar, vou botar em vermelho. Tá bom, gente? Tá dando para enxergar aí, não tá? Eu acho que eu botei já num tamanho legal. Então veja, esse verbo é um verbo transitivo? Primeira pergunta. É. Por que ele é? Lembra de ontem? Para ser transitivo. Primeiro. Então, primeira coisa, ele tem que indicar uma ação. Então, então ele já é transitivo. Ele indica a ação de quebrar. Número 2. Ele tem sentido incompleto. Não é? Ele não tem um sentido incompleto? Eu chego em sala e falo, a Carolina quebrou. Tem sentido completo? Quebrou o quê? Você vai querer saber o que foi quebrado, não é isso? Então, para ser transitivo, ele tem que indicar uma ação, ele tem que ter um sentido incompleto. 3. Ele transita informações na oração. Ele transita de um lado para outro. Então, ele precisa de um complemento, porque ele está incompleto. Eu preciso complementar essa informação. Vamos complementar aqui? A gente vai tirar o ponto. Ó, vou tirar o ponto. Vamos complementar, então, essa oração. O que a Carolina quebrou, Carolina? Nós temos duas aí, né? Nós já temos duas aí. E tem a Caroline também, né? Então vamos botar. A Carolina quebrou o copo. Bom, e vou colocar numa outra cor para ficar bem chamativo. Eu vou colocar em verde. Olha só. Então veja, o verbo quebrar, deixa eu botar na linha de baixo aqui, ele é um verbo, ele é um verbo transitivo, direto, não é, gente? Ou ele é indireto? Vamos relembrar então? Ó, o verbo ele é transitivo direto. Por quê? Porque ele transita nessa oração de forma direta, ou seja, não tem presença, não existe presença de preposição. Entendido? Vocês começaram a guardar as preposições? Estão fazendo aquilo que eu falei ontem? São 18 preposições, lembram? A, ante, até, após, lembram disso? Pois é, muito bem. Existe entre o verbo quebrar e esse complemento que eu dei aqui, ó, existe preposição? Sim ou não? Vamos pegar uma setinha aqui em cima, né? Vamos inserir uma seta. Tá aqui, ó. O verbo tá aqui. E a gente pega uma outra setinha. Esse camarada aqui nós chamamos de complemento, ok? Então a gente chama isso aqui, por quê? Porque isso completa a ideia, é uma ideia que não é completa. A Carolina, ela quebrou algo.
Então, nós completamos com o copo, ok? Então, veja, o verbo indica uma ação, ação de quebrar, tem sentido incompleto, que ele precisou de um complemento para eu saber o que foi quebrado, e ele transita informações na oração. Logo, ele é transitivo. Até aí tudo bem? Ok. Só que a língua portuguesa, ela tem termos técnicos, né? Quando eu falo complemento, para você ficou fácil, não é? Só que em língua portuguesa existe esse termo técnico aqui, ó. No caso, o copo, ele vai ser chamado de objeto. Já ouviram isso? Então, objeto o que é? É o complemento da ação. Ok? Se o verbo ele transita de forma direta na oração, nós chamamos também o objeto de direto. Ou seja, se o verbo é transitivo direto, o objeto vai ser direto, porque entre eles não existe preposição. Até aí está tudo bem? Está tranquilo? Você sabia disso? Se identifica aqui com isso? Então veja. Está aqui, ó. Agora, eu vou colocar a setinha para cá, só para demonstrar. Ó, opa! Só para demonstrar. Espera aí que não está dando aqui. Deixa eu descer ela aqui. Não está indo não. Não sei porque, eu acho que é aqui, né? Não, também não é. Tem problema. Eu pego uma outra, não seja por isso. Não vamos brigar por isso. Ó, eu vou pegar uma setinha para cá. Ó, pronto. Ok? Deixa eu botar esse aqui em cima do verbo quebrar. Vou duplicar essa setinha aqui, né? E vou... Opa! Isso! E vou colocar para cá. Ó. Então, olha o trânsito que nós temos de informações nessa oração. Quando eu digo, eu vou perguntar o verbo quebrar. Quem quebrou o copo? Veja que a informação, ó, ela transita para o lado de cá. A resposta que eu vou ter, ó, vou até sublinhar, a resposta que eu vou ter aqui é justamente o sujeito. Deixa eu botar para cá, ó, é justamente o sujeito da oração. Quando você pergunta ao verbo quem foi o responsável por aquela ação verbal, a resposta é o sujeito da oração. Tá certo? Agora, você aproveita e pergunta, já que você sabe o sujeito, o que foi quebrado pela Carolina? A resposta que você vai ter é o complemento disso. E o complemento disso em língua portuguesa se chama objeto. Ele vai ser direto se o verbo transitar diretamente e ele vai ser indireto se o verbo for transitivo indireto, ou seja, se ele transitar... Lembra do quebra-mola ontem? Se ele transitar de forma indireta, ou seja, ele tem que passar por cima da preposição, porque o verbo ele só enxerga como obstáculo somente uma classe gramatical chamada preposição. Ricardo, mas aqui tem um ozinho aqui, ó. Ele não tem que passar por cima desse o para chegar aqui? Ele não tem que fazer isso? Não, porque ele não enxerga o o. E o que é o o? O o é um artigo masculino, o, né? O copo. Veja que ele não enxerga como obstáculo, então ele passa direto para copo. Tá certo? Então, o verbo ele só encontra como obstáculo, ele só enxerga como obstáculo na frente dele a preposição, ou seja, as preposições que você deve guardar. Tudo bem? Então, verbo quebrar, verbo transitivo direto, o copo, que é o complemento, se chama objeto direto. Ok? Então, veja, o verbo ele é transitivo porque ele indica uma ação, ele tem sentido incompleto, ele precisa de um complemento e ele transita informações nessa oração. Até aí tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, continuando. Agora, vamos relembrar aqui
O que é regência, afinal de contas? Eu coloquei várias coisas, eu acho que a melhor explicação, relembrando a de ontem, é essa aqui, ó. A regência, ela determina se uma preposição ela vai ser necessária para ligar o verbo ao seu complemento. Olha, então a regência determina se uma preposição é necessária para ligar o verbo a seu complemento. Entenderam? Então, é aquilo, o verbo ele vai determinar isso. Eu quero uma preposição aqui na minha frente. Não, eu não preciso. É isso. Eu coloquei de uma forma bem simples. Reger em gramática quer dizer subordinar, né? Você note que você tem o verbo, que é o subordinante, é o que manda, e você tem o complemento do lado de cá, junto, né? A preposição, você tem o complemento que é subordinado, ele obedece ao verbo. Então, isso é regência, tá? Vamos lá. Continuando. Eu peguei aqui o verbo morar, deixa eu passar para outra página aqui. Ó, eu peguei aqui o verbo morar, peguei um outro também. Vamos começar por ele. O verbo morar é classificado como verbo transitivo indireto, já que ele exige preposição, porque quem mora, mora em algum lugar. Então, repare que ele já determina, olha a regência do verbo, ele já determina que essa preposição em fique à frente dele, porque quem mora, mora em, né? Vamos dar um exemplo? Olha, o professor Ricardo e seus alunos moram, aí eu vou botar aqui, moram em Teresópolis. Está faltando alguma coisa, não está, gente? O que está faltando aí? Está faltando aqui, ó, logo após o verbo morar, vou sublinhar, logo após o verbo morar, está faltando essa preposição que a gente vai colocar aqui. Olha lá, agora sim, agora deu sentido, não foi? Então veja, o professor Ricardo e seus alunos moram em Teresópolis. Aí eu pergunto a vocês, se o verbo transitivo morar, né? Ele é transitivo, indicação de morar. Ele é incompleto, porque se eu digo o professor Ricardo e seus alunos moram, e aí? Moram onde? Né? Então veja, ele tem sentido incompleto, ele precisa de um complemento. O que mais? Vamos continuar a análise. Se depois do verbo morar nós temos aí uma preposição em, que tipo de verbo transitivo é esse? Ele é um verbo transitivo direto ou ele é um verbo transitivo indireto? Relembrando que os verbos eles só enxergam como obstáculo as preposições. Então, ele vai se ligar ao complemento de forma indireta. Por quê? Porque ele precisa, lógico que isso é metafórico, né, gente? Ele precisa passar por cima, ó. Vamos dar um jeitinho aqui. Opa! E professor, vamos botar para cá. Nossa, professor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa! Professor Ricardo. Professor Ricardo. E conseguiu. Então veja. Tá lá, vou botar até um pouquinho mais visível para você. Aí está, ó. O que o verbo morar tem que fazer? Ele passa por cima da preposição em para chegar ao complemento Teresópolis. Lembrando que o complemento, que é o objeto, é o nome técnico, é o objeto, inclui a própria preposição, tá? Então tá aqui, ó. O objeto vai ser esse aqui, a preposição mais a palavra Teresópolis. Então, nós vamos ter aqui que tipo de objeto? Um objeto direto ou um objeto indireto? Quem falou indireto, parabéns, acertou. Então, nós temos aqui o sujeito, ó, né? Quem é que mora em Teresópolis? O professor Ricardo e seus alunos.
que é um sujeito composto, né, gente? Nós temos professor Ricardo e temos seus alunos, mais de um. Então, nós temos aqui sujeito composto, que nós vamos estudar isso também. Lógico, né? Nós vamos estudar isso. Tá, muito bem. Então, nós temos o verbo morar. O verbo morar é um verbo transitivo, que é mesmo, gente? Respondam aí. Verbo transitivo, o quê? Indireto. Perfeito. E aqui só pode ser objeto indireto. Ok? Entendido então? Confere? Ótimo. Vamos agora ao verbo implicar, cara. Olha, esse verbo aqui, o que tem de gente boa que erra é impressionante. Porque o verbo implicar, aqui no caso, ele indica o quê? Acarretar alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa. Esse verbo, ele, quando significa acarretar algo, gente, ele não tem preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Aprenda isso, a falar corretamente. Porque tem aí, ó, o que tem de político, advogado, médico, pessoas que têm aí diplomas e mais diplomas que falam errado, é uma coisa absurda. Tem gente que não vai ter um bom vocabulário, até porque não teve oportunidade de estudar, são pessoas humildes, mas no dia a dia da sua profissão, você vai dar de frente, aí, de cara, com pessoas que se expõem, que conversam, que falam muito bem, tá certo? Muito bem, vamos lá. Então, o verbo implicar, voltando aqui, ele é transitivo direto. Não é a reunião implica na mudança de horário, jamais. A reunião implica algo. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Todas as vezes que vocês quiserem saber se o verbo é transitivo direto ou indireto, o que facilita você? Colocar sempre isso aqui, ó, sempre, independente do verbo que for, você coloca ao lado ali, a lápis, você coloca assim, ó, algo, alguém. Sempre faça isso, coloque aqui, pode ser no cantinho, ó, deixa eu botar no cantinho de cá, você pega lá o seu lápis, a sua caneta, coloca aqui no cantinho, algo, alguém. Tudo bem assim? Algo, alguém. Eu devo estar aqui atrapalhando você aqui, né? Deixa eu ver. Pronto. Vai tapar um pouquinho aqui a frase, mas daqui a pouco eu subo mais um pouco. Então, veja, a reunião implica algo, implica alguém. Quando você faz isso aqui, ó, preste atenção. Veja que antes da palavra algo e antes da palavra alguém, quando eu falo implicar algo, implicar alguém, não tem preposição. Sempre use essas duas palavrinhas para se guiar, tá bom? Então, qual seria o sujeito aqui dessa oração? Lembrando que você tem duas formas de descobrir. Você pode perguntar ao verbo, o que implica mudança de horário? A resposta é o seu sujeito. Nós já sabemos que isso aqui é um sujeito... Opa, deixa eu tirar aqui do verbo implicar para não confundir. Isso aqui só pode ser sujeito, o quê? Simples, né, gente? Deixa eu até diminuir aqui. Então, isso se trata de um sujeito simples. Ó, botar aqui pequenininho. Pronto. E a gente faz isso aqui, ó. Você tem essa forma. Segunda forma de você identificar o seu sujeito é você saber que a gente fala daquilo que a gente quer saber do sujeito. Tudo que é referente ao sujeito, né, é predicado. A gente sabe que é informação. Uma outra palavra, inclusive, que eu vou colocar aqui para você, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ó, aprenda essa daí. Predicado quer dizer informação. Aí você chega aqui em cima, opa, eu já sei que predicado quer saber informação. Então, de quem que eu estou falando aqui? Essa informação toda que eu tenho aqui, ó, isso tudo é predicado. Implica mudança de horário. O que implica mudança de horário? A reunião. Então, o que sobrou é aquilo ou aquele do qual eu estou falando.
No caso aqui é o aquilo, né? É uma coisa, não é uma pessoa. A reunião, ok? Vamos lá. Se implicar, nós já sabemos que é um verbo transitivo direto. Qual é o complemento? Se eu não tivesse isso aqui, gente, ó, vamos supor, eu não tenho isso aqui. A reunião implica o que e não em que. Implica o que? Implica algo, implica alguém. Então, isso aqui, mudança de horário, vai ser o nosso complemento, que em língua portuguesa nós chamamos de complemento de que mesmo? Isso, meu aluno, objeto. E vai ser direto ou indireto? Tempo. Quem falou? Direto e errou? Jamais, jamais serão. Lógico que você acertou. Objeto direto. Porque o verbo é transitivo direto, né? Já está entregando lá. Muito bem. Veja a explicação que eu já tinha colocado aqui, ó. Implicar é considerado um verbo transitivo direto, já que ele não requer o uso da preposição, né? A gente está falando de implicar algo e não implicar em algo. Tudo bem? A gente continua entre regência e transitividade verbal. Veja o que eu escrevi aqui para você. Todos os verbos que expressam ação, eles classificam-se em transitivos diretos ou indiretos. Eu vou bater nessa tecla até você guardar, tá bem? Então veja aqui. Os transitivos, eles não trazem em si a ideia completa da ação. Quem lembra disso que eu acabei de falar agora há pouco? Então, eles não trazem uma ideia completa, eles vão precisar de um complemento. Lembra que eu falei aquela frase? A Ana Carolina quebrou. Quebrou o quê? Então, eles não trazem dentro dele uma ideia completa, você precisa complementar. Agora, eles precisam de outro termo, quer dizer, de uma outra palavra para completar o seu sentido. Ou seja, a sua ação, ela transita para completar o sentido de um verbo. Entenderam? Esse outro termo é chamado de complemento ou de quê? De objeto. Agora, bem devagar, vamos lá, olha isso aqui. Os transitivos diretos, a ação transita diretamente do verbo para o complemento, sem a exigência de uma preposição. Entenderam? Vamos fazer então vários exercícios juntos aqui, porque depois vocês vão fazer o de vocês nessa apostilazinha que eu estou mandando, tá bom? Olha só, todos viram o cometa Halley. Então o que você vai botar aqui do lado para te auxiliar? Ver algo ou ver alguém. Opa, se eu vejo algo ou se eu vejo alguém, eu já de cara já sei que o verbo ver é um verbo que transita, olha o que ele diz, ó. A ação transita diretamente do verbo para o complemento. Entenderam isso? Então, olha, ver algo. Que algo foi esse? O cometa Halley. Então, o cometa Halley vai ser o que? Objeto? Isso, direto. Então, nós temos aqui o sujeito todos, nós temos o verbo transitivo direto ver, e nós temos isso tudo aqui, ó, que é o complemento, que nós chamamos de objeto direto, já que, por sua vez, o verbo transita diretamente. Tudo bem, gente? Assim, ó, eu tinha colocado aqui, ó, deixa eu até completar. Então, sujeito, todos. Qual é o predicado? Professor, o que é predicado mesmo? É tudo aquilo que eu sei de informação sobre o meu sujeito. Qual é a informação que eu tenho sobre todos, que é o sujeito, viram o cometa Halley? Então, toda a informação que eu tenho do sujeito todos, viram o cometa Halley. Tá aí toda a informação que eu tenho, isso é o predicado. Agora, o verbo ele é transitivo o quê? Direto.
E o objeto só pode ser direto. Muito difícil? Muito difícil. Vamos para a próxima? Então, entenda que você tem que identificar de cara o verbo, ó, tá? Eu vou botar os verbos aqui em vermelho. Ó, quando eu leio, os alunos leram os livros. Qual é o verbo que eu tenho aqui? Verbo ler. Vou botar em vermelho. Qual é o sujeito da oração? Os alunos leram os livros. Quem foi que leu os livros? A resposta já está aí. Os alunos. Esse sujeito, ele é um sujeito simples ou é um sujeito composto? Ou melhor ainda, ele só tem um núcleo. Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Alunos, tem somente alunos. Então ele é um sujeito simples. Tudo bem? Predicado. O que é que eu sei sobre o meu sujeito? Eu sei que os alunos leram os livros. Tá aí, o predicado é esse. Toda a informação que eu tenho a respeito do meu sujeito. Que tipo de verbo eu tenho? Quem lê, ó, vou botar as palavrinhas mágicas aqui, ó. Algo, alguém. Então, eu leio o quê? Eu leio algo. Então, objeto o quê? Direto. E o verbo, gente, que eu esqueci, pulei aqui. Verbo transitivo. Direto. Tudo bem, meus alunos? Até aí, tranquilo? Tranquilidade? Bonitinho? Ok. Vamos para mais um? Vocês fizeram esse projeto? Qual é o verbo dessa oração? Verbo é o verbo fazer, né? Então, e o sujeito? Professor, deixa eu fazer aqui. Calma, deixa eu fazer sozinho, sozinha. Então, vai lembrando aí que para nós sabermos o sujeito, é só perguntar para o verbo. Quem foi que fez esse projeto, gente? Vocês. Sujeito. Vocês. Perfeito? Qual é a informação ou quais são as informações, tem que ser todas, que eu sei a respeito de vocês? Fizeram este projeto. Tá aí o predicado. Agora eu pergunto, esse verbo, ele é transitivo direto, ou seja, ele transita para o lado de cá de forma direta ou de forma indireta? Eu tenho preposição na frente do verbo fazer? Lógico que não. Então, este projeto, ó, perdão, este projeto é o complemento do verbo fazer sem preposição. Então, a gente já sabe aqui que esse verbo só pode ser transitivo direto. Beleza, gente? Tranquilo, sem problema. Se o verbo é transitivo direto, o objeto só pode ser o quê? Objeto direto. Todo mundo lembra das preposições que eu passei ontem para vocês? Todo mundo viu lá aquele trânsito que eu coloquei, a viatura passando, quebra-mola. Todo mundo lembra? Todo mundo viu? Você está estudando? Eu preciso que você estude comigo. Tudo bem, então? Vamos para o próximo? Ah, gente, deixa eu aproveitar. Olha, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Ontem eu cometi esse erro aqui, ó. Tá? Eu cometi esse erro aqui. Eu dupliquei a palavra artigo, né? Na verdade, nós temos aqui adjetivo, tá bem? Eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Vou colocar aqui embaixo, então, a palavra adjetivo, tá vendo aqui? E você conserte aí, por gentileza. Ok? Eu lembrei disso, né? Falei, vou falar dos erros do vídeo passado, tá bom? Então, aqueles erros, pequenos erros que a gente vai cometendo, a gente vai explicando no próximo. Tudo bem? Se você detectar algum erro, alguma coisa, por favor, interaja, fale comigo. Ah, eu estou com vergonha de falar no grupo, fulano vai achar que eu estou me mostrando. Não tem problema, vá lá no meu privado, tá bom? Eu não vou achar isso nenhuma afronta, pelo contrário, a gente tem que trocar informações o tempo todo, ok? Então, vamos lá para o próximo verbo agora. Muito bem,
Nesse verbo aqui, o que, que a gente vê? Ó, verbo atropelar, vou botar em vermelho. Quem atropela, atropela alguém. Eu posso até atropelar alguma coisa, né? Eu posso atropelar, né? Posso atropelar sei lá, um gato, uma galinha, um livro que está no meio da rua, eu passo por cima, né? Aí eu boto alguém ou algo, alguém, tanto faz. Então, quem atropela, atropela alguém. Eu vou apagar aqui. Olha só, se eu falo o carro atropelou, a resposta cerebral é imediata, né? O cérebro procura na hora, em segundos, menos são frações de segundo. Atropelou quem? Né? Atropelou quem? Então, o pedestre vai ser o que, gente? Vai ser o objeto, né? Aí eu pergunto, você, entre atropelar e o pedestre, você tem aqui alguma setinha, perdão, setinha não, né? Setinha eu vou botar aqui agora. Ó, entre o verbo atropelar e pedestre, você tem alguma preposição, sim ou não? Né? Sim ou não? Tem ou não, gente? Obviamente que não temos. E essa letra aqui, professor, é artigo. Vou dar um conselho para você. Enquanto a gente não vai estudar todas as classes gramaticais, a gente está aqui no verbo e na preposição, eu vou falar uma coisa para vocês. Comecem a dar uma olhadinha em cada classe gramatical. Vai estudando com calma, pelo menos procurando saber, dar uma olhada em conceito, tá bem? Para quando chegar nas nossas aulas, você já ter assim pelo menos uma noção, tudo bem? Então vamos embora. Se entre atropelar e o pedestre nós não temos preposição, esse verbo só pode ser transitivo, que é direto. Se ele é direto, o objeto só pode ser direto. Muito bem. Qual é o sujeito da oração? Quem foi que atropelou o pedestre? Muito bem, o carro. Logo, nós temos o sujeito simples, o carro. E qual é a informação, né, as informações que eu tenho a respeito desse carro? Que esse carro atropelou o pedestre. Deixa eu separar aqui. Pronto, isso aqui é o meu predicado, ou seja, toda a informação que eu sei a respeito do meu sujeito. Até aí tá tranquilo, gente? Olha, eu estou fazendo junto contigo, passo a passo, um por um. Hoje não tem imagenzinha, hoje é, sacrifício puro, tá? Porque logo que eu acabar isso aqui, a aula não vai ser tão extensa quanto ontem. Já está no finalzinho, só mais um pouquinho. Mas é para você pegar sua apostila e exercitar. É uma aula chata? É uma aula chata, obviamente, como matemática. Olha, matemática, meu Deus. Quem gosta, parabéns, mas é sufocante. Física, química, biologia, meu Deus, Senhor Jesus, né? Então, mas isso aqui que está aqui, que você está vendo agora, é o início de uma caminhada de vitória. Nós vamos passar. Seu vizinho não gostando ou gostando, aquele seu colega falso gostando ou não gostando, que beleza, né? Isso é muito bom, vá pensando nisso. E principalmente, né, gente, a gente não é de ferro, vamos pensar no salário, na estabilidade, na progressão profissional. Vamos embora. A menina empurrou o menino. Né? Empurrou, né? A menina empurrou o menino. Qual é o verbo dessa oração? Verbo empurrar. Tá aí, verbo empurrar. Quem empurra, empurra alguém. Você pode empurrar alguma coisa? Pode. Pode empurrar uma mesa, por exemplo, sem querer, você empurrou uma mesa, ou de propósito, né? Muito bem. Se eu chego em sala, a gente está lá, turma presencial, aí eu falo assim, gente, a menina empurrou. E agora? Olha o cérebro, empurrou quem ou o que?
né? Então a resposta é o meu objeto, tá bem? Então qual é o sujeito? Quem foi que empurrou o menino? A menina. O que eu sei sobre o meu sujeito? Que a menina o quê? Empurrou o menino. Isso é o meu predicado, toda a informação que eu tenho a respeito do meu sujeito, certo? O verbo é o quê? Quem empurra, empurra alguém. Opa, não tem preposição aí. Então, verbo transitivo, direto, tá aí. Se o verbo é transitivo direto, o objeto só pode ser direto também, tá? Um está atrelado ao outro, tá? Ó, porque se o verbo transita para cá sem preposição, o objeto também não tem preposição, né? Então, se ele transita diretamente, o objeto também é um objeto direto que recebe esse verbo diretamente também. Ok, gente? Então, hoje a aula deu 40 minutos até agora. É uma aula um pouco mais breve do que a de ontem. Eu espero profundamente que vocês façam esses exercícios, vocês mandem para mim as suas dúvidas, podem postar no grupo, pode colocar lá suas dúvidas, interajam comigo, enviem áudio, pode enviar vídeo também, fale comigo por vídeo. Se quiser fazer uma chamada por vídeo, a gente pode fazer no próprio WhatsApp, se não me falha a memória, são 4 pessoas, né? Acho que são 4 ou 6 pessoas pelo WhatsApp. A gente pode fazer isso, tirar nossas dúvidas, né? E nesse final de semana, exercitem, se planeje sua vida, tá bem? Nós vamos estar juntos ali. Então vai ser muito enriquecedor tudo isso, tá bem? Então um grande abraço para todos e eu vou voltar rapidamente aqui para outra câmera só para me despedir de todos vocês. Tá bem? Então, vamos lá? Vamos agora? Pois é, pessoal. Eu acho que a gente aí, graças a Deus, chegou a um consenso, né? Todos nós chegamos a um consenso. Essa primeira aula, ela teve esse gostinho aí um pouco monótono, né? Sem imagem, sem muita coisa, mas porque o objetivo dessa segunda aula é esse. É esse mesmo e eu espero ter conseguido. Que é na prática colocar na tela do computador já o que faltava da aula anterior, que eram os objetos, tanto direto quanto indireto, é justamente fazer na prática devagar para que você possa perceber, voltar mais uma vez lá o vídeo e você possa assim perceber e fazer com facilidade esses primeiros exercícios que eu estou enviando para vocês. Tudo bem? Eu fico feliz por nós estarmos caminhando para uma vitória. Eu tenho absoluta certeza disso. Olha, pode ter certeza que nós sairemos vitoriosos. Mas eu dependo de vocês, eu dependo que vocês façam isso, que vocês acompanhem, passe por cima, façam todo o sacrifício possível. Tá bem, gente? Ó, grande abraço para todo mundo já sabe o que é que eu vou falar. A vida é dura para quem é mole. Que a moleza mastigue água ou então vá lá para o concorrente. Até a próxima. Tchau, gente.